Salve, salve galera! E aí, tudo bem? Aqui André Belfort, contador, advogado tributarista, um especialista em planejamento tributário para pequenas e médias empresas. E hoje eu estou aqui para falar com vocês de um planejamento tributário que não deu certo. Exatamente. E aí a gente vai entender por que esse planejamento que não deu certo, e já tem muito tempo que ele aconteceu, tem mais ou menos aí uns 20 anos, mas ele é para nós uma baliza, ele é para nós um leading case de estudo fundamental e imprescindível para que possamos compreender nas regras do planejamento tributário o que pode e o que não pode ser feito. Porque, de fato, o planejamento tributário ele é aquilo que nos permite fazer tudo o que é autorizado pela lei e principalmente aquilo que a lei não veda, que a lei não permite. Mas vem cá, qual é o limite disso? Uma vez que eu posso fazer o que eu quiser, montar a empresa que eu quiser, estruturar o meu negócio da forma que eu quiser, qual é o limite? O que pode, de fato, o que não pode acontecer quando a gente está falando aí do planejamento tributário? E, através desse livro, temos aqui esse leading case que é muito bem tratado aqui. Eu não vou falar o nome da empresa, né, por uma questão de ética, mas os conceitos que nós vamos abordar aqui serão fundamentais, porque eu venho falando muito sobre planejamento tributário e muitas pessoas me perguntam, caramba, André, como é que é possível? Fizemos agora, há 2 semanas, uma redução, a empresa estava pagando 120 mil na DAS, trocamos ela de regime, ela passou a ter um custo mais ou menos de 70 mil, quase 50 mil de economia por mês, 600 mil por ano. Cara, como isso pode ser legal? Como isso é real? Meu Deus, espera aí, tem alguma coisa errada aí. Parece bom demais para ser verdade. Então, nessa aula de hoje, é uma aula que eu vou estar trocando aqui essas informações com vocês, eu vou explicar não só como é legal o planejamento tributário, mas como é que ele pode ser ilegal, como é que você pode ter problemas com o planejamento tributário. E é justamente isso que esse leading case nos ensina. Esse caso ele nos ensina pela riqueza de detalhes dele e por ele ser atemporal. É um caso que ele torna-se atemporal, né? Porque os conceitos lá fundamentados naquela sentença, naquela autuação e nos problemas que esse planejamento tributário gerou são para nós ainda hoje balizas e direcionamento do que pode e o que não pode fazer, o que você deve, o que você não deve fazer quando a gente está falando de planejamento tributário, beleza? Que é um caso atemporal, um caso que nos ensina até mesmo no dia de hoje. E o que aconteceu? Uma empresa no lucro real, ela tinha um faturamento muito expressivo e aí os planejadores, para poder diminuir esse lucro que era muito expressivo, eles resolveram montar 8 empresas para dividir esse lucro, para dividir esse faturamento. Então a empresa ela foi autuada na época em mais ou menos 50 bilhões de reais. Caso real aqui no Brasil, ok? A empresa foi autuada em mais ou menos 50,4 bilhões de reais. O valor atualizado fica superior hoje a 100 bi, tá? 100 bilhões. Legal. Essa empresa, ela foi autuada e essa autuação se deu por encontrar erros e indícios de fraude no planejamento tributário. E aí começa toda a briga, começa toda a discussão e isso dá o fundamento para o nosso estudo de caso, que vai nos ensinar a aprender um pouco sobre esses conceitos, sobre quais foram os erros que a empresa cometeu aqui, que os planejadores, na verdade, cometeram. Bom, o planejamento tributário, ele tem a função, de fato, de reduzir os impostos, ele tem a função, de fato, de postergar o pagamento de um imposto, de reduzir a alíquota ou até mesmo não pagar o imposto. Esse é o fundamento do planejamento tributário. Mas vem cá, e o que pode, o que não pode fazer? Posso fazer um planejamento só para reduzir impostos e mais nada? Posso simplesmente pagar menos impostos? Ou é necessário um outro fundamento para isso? E aí o que esse caso vem nos ensinar é que é necessário compreender, além das características do planejamento tributário, além de como baixar o valor dos tributos, o que nós chamamos de substrato econômico. Um grande amigo, o professor Felipe Dutra, no qual pude me inserir nesse meio, nesse contexto do planejamento tributário, de uma forma excelente, de uma forma majestosa no conteúdo de ensinar, ele dizia, André, o planejamento tributário tem que emocionar. Ele precisa te emocionar. E ele me emociona quando ele tem substrato econômico, propósito negocial, tem os fundamentos além da própria redução de impostos. Para você entender um pouco melhor esse conceito, o substrato econômico é quando, mesmo que não houvesse
nenhuma redução tributária, mesmo que não houvesse nenhum benefício fiscal, ainda assim, aquele planejamento tributário seria válido. Ou seja, o planejamento tributário, de fato, ele não pode ser fundamentado e estruturado para simplesmente pagar menos impostos. Isso esse caso nos ensina. Você precisa, então, de, além de pagar menos impostos, ter algo, ter um benefício, ou seja, aquela reestruturação, aquela mudança de operação, aquela nova forma de fazer aquilo, precisa fazer sentido, mesmo se não houvesse ali uma economia tributária. Nesse caso, o que aconteceu? A empresa no lucro real montou 8 empresas abaixo dela, 8 empresas, e o que ela fez? Ela simplesmente passou a vender, não vender mais, parou, essa empresa de lucro real parou de vender para fora, para o mercado, passou a vender somente para essas 8 empresas da sua base. Toda a venda, tudo que acontecia era para essas 8 empresas. E já essas 8 empresas da sua base tinham como único fornecedor a empresa matriz, né? Seria a empresa mãe aqui, essa empresa ficou como mãe, e as demais ficaram como uma espécie de empresas afiliadas, coligadas a essa. Coligadas por quê? Primeiro problema que tínhamos ali, essa empresa mãe era a única fornecedora das 8 empresas abaixo delas. E aí a grande sacada, por que eles economizaram muito o pagamento de imposto? Pensa comigo, uma empresa no lucro real, uma vez que deduzida todas as possibilidades legais, tudo que fica é lucro, beleza? Ali a base de cálculo para você tributar o lucro ela fica muito alta, quando a empresa tem uma margem de lucro alto, que era esse caso. O que a empresa fez? Ela montou até mesmo, por esse montante de faturamento, a empresa não poderia estar no lucro presumido, ok? O lucro presumido ele tem um limite, 72 milhões por ano, salvo engano aqui. Então ela montou 8 empresas e aí cada uma dessas empresas foi para o lucro presumido. E o que é o lucro presumido no comércio? Que é uma empresa de venda de produto. Lembrando, o lucro presumido no comércio ele vai ter a base de cálculo para IR e CLL de 8%. Então você sai de um lucro de 50%, 60%, 30% da operação aqui e vai para 8%, ou seja, somente 8% da base de cálculo dessas pequenas empresas ou dessas empresas com faturamento agora dividido, aquilo que era em uma empresa passa a ser dividido agora em 8 empresas, certo? Então aquele montante lá do lucro real agora passa a ser subdividido em 8 empresas e aí você vai para o lucro presumido, onde agora a base de cálculo ela é 8%. E aí a economia disso ela é muito grande. E essa é uma grande estratégia, muitas vezes utilizada em empresas do Simples Nacional. Ou seja, é uma estratégia muito bacana, uma estratégia incrível. Porém, não basta só fazer a estratégia. Aí é que vem o conceito do substrato econômico, né? Então, compreendendo bem, como é que funcionava isso então? A empresa diminuiu a margem de lucro dessa empresa mãe, que está no lucro real, então quase não havia lucro a ser tributado, o lucro dela passou a ser muito pequeno, muito pequeno. Por quê? Porque ela revendia a um preço muito baixo para as empresas da base. Essas 8 empresas aqui tinham um lucro muito alto, porém, por estar no lucro presumido, independente de qual o valor do lucro que ela tinha, a sua base de cálculo estava sempre limitada e determinada em 8%. Porque essa é a característica de quem está sendo tributado no lucro presumido, ok? Uma grande sacada, de fato, se você olhar tributariamente, isso é uma jogada de mestre, imagina isso há 20 anos atrás, só que é muito importante que você faça de forma correta, mas que também pareça correto. Quais foram os problemas? Quando a empresa foi autuada, ela entrou com uma ação anulatória, pedindo que esse valor aí, atualizado hoje em 100 bilhões de multa, fosse desconsiderado. Porque elas disseram o seguinte, olha, nós não fizemos nada ilegal. A gente podia abrir empresa, abrimos mais empresas. Poderíamos vender com exclusividade para essa empresa, passamos a vender para essa empresa. Mas espera aí, será que não tem nenhum problema aí? Será que nada aconteceu? E aí é que a gente passa a começar a entender as peculiaridades do caso e aprender o que não fazer quando estamos falando de planejamento tributário. E aqui, ao entrar nos problemas que a empresa incorreu, nas supostas fraudes que a empresa incorreu, é importante você começar a entender que quando você está num planejamento tributário, é necessário que esse processo
que esse planejamento tributário seja resistente ao fisco mais conservador. Eu, como estrategista, eu, como um especialista em planejamento tributário, eu jamais proponho ao meu cliente, jamais proponho à contabilidade que eu estou assistindo, à empresa que eu estou assistindo, um planejamento que possa colocar a empresa em risco. Por quê, André? Porque, para mim, já basta o risco do próprio negócio. Eu acho que eu, como especialista, não posso submeter o empresário ou aquela contabilidade ali, enfim, a um risco desnecessário. Porque existem 1000 possibilidades de fazer isso. Então, o primeiro filtro que eu faço é a viabilidade legal, é a viabilidade desse fisco que seja o mais conservador, é a viabilidade do substrato econômico. E o bacana é que sempre tem. Mas, André, como é que eu faço para achar o substrato econômico e não apontar nos erros que você vai trazer aí? Você precisa entender que ele sempre vai estar ali. O Felipe sempre disse isso, André, procura, ele sempre está ali, sempre tem. Primeiro que o planejamento tributário é algo tão amplo. A gente está falando da operação do cliente, a gente está falando de como ele faz o negócio dele, está falando em quantas empresas ele vai ter. Ou seja, esse cara poderia ter montado, eu vou explicar para vocês aqui cada ponto agora, mas ele poderia ter feito isso de qualquer jeito, mas dessa forma que ele fez não podia. Então, se você tem uma possibilidade de pagar menos impostos dentro de um negócio, dentro de uma empresa, encontre o substrato econômico, o propósito negocial, que ele sempre está ali. Se você não está vendo ainda, é que você não está procurando no lugar certo. Se você não está vendo ainda, é porque de fato você ainda não fez as perguntas corretas para isso, tá? A primeira coisa que a sentença de primeira instância foi favorável nessa ação anulatória, e qual foi o fundamento do fisco para essa autuação? Primeira coisa, 8 empresas foram constituídas no mesmo dia, com os mesmos sócios, no mesmo endereço. Todas as empresas tinham sede, o mesmo endereço. Todas as empresas tinham o mesmo objeto social. Todas as empresas tinham os fretes eram contratados para transferir de uma empresa para a mesma empresa, ou seja, de uma sede para a mesma sede. Depois, o único fornecedor das 8 empresas de baixo era uma única empresa mãe de cima. Então, quando tu para analisar o caso, tu fala, cara, assim, de fato é o leading case, é algo pra gente aprender, sabe? É algo que você nunca mais esquece, fala, caramba, a simulação, a dissimulação, o abuso de direito, o abuso de forma, a ausência de propósito negocial ficam presentes, mesmo que não haja nenhuma ilegalidade. Por quê? De fato, ele abriu uma empresa que podia abrir, o ato da abertura de empresa não foi legal. Mas olha só, olha que sacada, olha que coisa interessante que foi o argumento aqui da Fazenda. Primeiro, ele diz o seguinte, a construção dessas 8 empresas, ela teve um único e exclusivo objetivo, pagar menos impostos. Ou seja, elas não tinham instalações próprias, elas não tinham uma estrutura contábil própria, sequer tinham funcionários próprios, você tinha o mesmo funcionário trabalhando em vários locais diferentes, para várias empresas diferentes, ou seja, um funcionário da empresa 1 funcionava na empresa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estava tudo junto, era tudo misturado. De fato, as empresas, elas não existiam de fato. Elas existiam de direito, estava ali no contrato social, estava ali nos lançamentos contábeis feitos, mas vem cá, de fato, essas empresas existiam? Não. E está entendendo o que é o substrato econômico? O propósito negocial é que ela de fato precisa existir. O substrato econômico é quando a empresa de fato existe, é quando a empresa de fato tem a sua própria legitimidade. Porque aí você vai ter que olhar uma coisa que é interessante. Olha só, quando você tem... Mas André, uma das coisas que ela colocou foi aqui, ó. Quando você pega ali para discutir o conceito de elisão, ou seja, de sonegação fiscal, ela não aconteceu. Por que ela não aconteceu? Porque, de fato, ele não alterou a base de cálculo, todas as receitas, de fato, foram tributadas, mas vem cá, quando você vai no artigo civil e você traz ali, né, as características de uma empresa, de como ela nasce para ser uma empresa, estão ou não estão presentes? A empresa tinha um propósito negocial? O seu contrato social ele era real? Ela tinha uma estrutura que dava conta daquilo que ela nasceu para fazer?
E aí quando vai se entender ali de fato, né? Aí foi interessante que a ideia de sonegação e omissão dolosa de receita não houve, né? Não houve isso diretamente. A fraude, que é toda ação dolosa ou de omissão no fato gerador, também não houve. O que houve de fato foi um abuso de forma no que a gente vai encontrar muito mais uma questão civil do que tributária. Porque as empresas nasceram de direito, mas não nasceram de fato. De fato não tinha ali as empresas. De fato essas vendas, essa empresa não nasceu para o livre mercado. Ela nasceu condicionada a um esquema, a uma estrutura para pagar menos impostos. Então, quando você faz um planejamento tributário, quando você se estrutura, você precisa compreender que não basta pagar menos impostos. Você precisa compreender que é necessário que aquela estrutura seja real. A grande lição desse caso, que aí, né, quem quiser saber qual é o caso com a empresa, até mando esse caso para vocês a nível de direct e tal, tem um artigo sobre isso muito interessante. Você precisa entender que esse caso, ele nos ensina que o planejamento tributário ele precisa acontecer no papel e de fato. Ele não pode acontecer somente ali no papel para inglês ver, né? Tá ali no papel, eu faço tudo aqui, né? Não. É sem esquema. O planejamento tributário ele é uma estrutura que ele nasce de forma legítima. É uma estrutura que se dá com características próprias e estruturada. Porque, de fato, são milhões e milhões de reais que você economiza. É muito dinheiro em jogo. Então, quando você sai, dando um exemplo quando eu comecei aí no início da nossa conversa, uma empresa que está sendo tributada em 120 mil reais, ela faz uma alteração na sua forma de trabalhar, ela faz uma alteração na sua estrutura que derruba esse imposto de 120 mil para 60 mil reais, cara, é muito alto o valor. Para 70 mil reais, é 50, 60 mil por mês, quase 50% de economia. Isso chama a atenção. Isso pode ser questionado, mas quando você faz isso com o devido fundamento legal, com a estrutura e com aquilo que emociona, que é o substrato econômico, você não tem preocupação, mas sim legitimidade jurídica, legitimidade de forma, legitimidade de direito e legitimidade na substância. E aí sim, você consegue pagar menos impostos e estar em paz. Eu concluo esse nosso bate-papo com uma conclusão do próprio livro, né, do próprio autor, que ele diz que o contexto histórico-econômico, esse mecanismo lesivo que foi utilizado por essa empresa, no qual a Fazenda Pública foi lá e desconsiderou aquele planejamento tributário e autuou a empresa de maneira feroz, né? E aí é interessante, né? Você fala, pô, André, mas foi muito alto o valor dessa autuação, pô, foi muito alto. Porque o que acontece? Uma vez que a Fazenda ela olhe para a sua contabilidade e ela veja ali indícios de fraude, e ela consegue provar que de alguma forma houve ali uma elisão, houve ali uma intenção de fraudar, ela desconsidera toda a estrutura do planejamento tributário, toda a estrutura contábil que você tem e arbitra. E a gente chama de lucro arbitrado, e muitas vezes isso vem com 20% de multa e tal, e os valores são muito caros. Por isso que eu, André, sou muito conservador nesse sentido e acho que não vale a pena expor o meu cliente a esse risco. Primeiro, porque eu sei como fazer isso de maneira diferente. E se a gente sabe como fazer isso da maneira correta, por que expor o cliente a um risco desnecessário? E aí é impressionante, né, que o cliente ele me olha e fala, André, mas é só isso mesmo? Isso é o planejamento? É simples assim, simples assim. E aí é possível a gente perceber a legalidade daquilo e fazer isso dentro de um formato, dentro de uma estrutura que te dê segurança, te faça pagar menos imposto e proteja o seu patrimônio. Esse foi um caso que a discussão foi de anos, mas quando veio a autuação não teve jeito. Não teve jeito. Mais de 100 bi de prejuízo nos cofres da empresa, desnecessários. Mas, para nós, foi um grande aprendizado, é um landing case que me baliza até hoje, é um local que eu consulto muitas vezes para balizar os meus planejamentos tributários, ao qual eu sou solicitado, porque é necessário saber o que pode, o que não pode, como é que isso funciona, quais são as diferenças, quais são os balizamentos. Isso dá segurança jurídica, isso dá paz para a gente e, de novo, isso é o que nos emociona. Fazer bem feito, fazer com qualidade e compreender que o planejamento tributário, a gente pode fazer tudo, desde que seja real, desde que tenha propósito e que faça sentido, né? Porque nós, estrategistas de negócio, também devemos ter um propósito de contribuir para um país melhor, contribuir para um país
mais justo, contribui para um país onde a gente busca uma carga tributária mais justa, mas dentro da legalidade. É muito importante que a gente acredite no país que a gente vive, acredite nas instituições, que a gente acredite num bom trabalho a ser feito e acreditemos também naquilo que de fato faz sentido, que é um planejamento tributário com um substrato econômico, um substrato que emociona a gente, né? E como diria aí o grande Felipe Dutra, é um planejamento que emociona, porque tem substrato e que de fato muda a realidade tributária das empresas e coloca a empresa no outro patamar, no outro lugar, né? Essa empresa que eu falei aí, ela pagava mais de 100 mil de imposto e não tinha isso de lucro. Então, planejamento tributário é devolver para a empresa o lucro que ela perde pagando aquilo que ela não precisa pagar. Mas dentro de uma estrutura, dentro de algo que dá certo, dentro de algo que protege o nosso patrimônio, tá bom? Bom estar aqui com vocês. Valeu por mais uma.